Olá, quero agradecer a presença de todas, todes e todos que estão aqui presentes nessa conferência. Meu nome é Carolina Laureano, eu sou curadora e pesquisadora de arte, e dentro do meu campo de pesquisa eu abordo noções de gênero, e dentro do gênero, obviamente, entender as proximidades, intersecções e disparidades entre as relações de raça e identidade de gênero dentro desse grande guarda-chuva que é o gênero e abordagens feministas também. Bom, eu estou aqui para falar sobre curadores negros e a necessidade de cada vez mais entendermos e incorporarmos o trabalho desses profissionais dentro do campo da arte. Por quê? Né? Eu vou voltar um pouquinho na história, entendendo até uma relação do que é o campo da curadoria, né? Como ele surge, por que ele surge, né? Vamos entender que a curadoria ela surge ali, as noções dela, né, de organização de um pensamento artístico, né, em torno de projetos de arte, surge em meados do século XX, né, com essa necessidade também da crescente dos museus, da arte moderna, né, e entendendo que o papel do curador ele funciona basicamente entre uma relação de mediação entre artista e objeto artístico e público, né? Criando uma narrativa que conecte essas duas pontas, né? Então, entendendo que esse lugar, né, de narrativa e de criação de história, de transpassar um pensamento. Então, digamos que o curador, né, ele tem um papel importante ali nesse lugar de contar uma história, né, de traduzir um pensamento artístico para que o público compreenda o pensamento de um artista. Bem, né? Então, estamos aqui falando de uma noção de reafirmar um pensamento, né, reafirmar uma história e voltando de novo para essa questão, né, de curadores negros e a importância, né, de cada vez mais termos esses profissionais atuando não somente de forma independente, mas dentro de espaços institucionais, que principalmente espaços de tomada de poder. Por quê? Né? A história ela não é neutra, né, em nenhum campo, né, da história, principalmente da história da arte, né. Nós sabemos, né, sabido que a história, né, desde a antiguidade clássica até, né, embora as modificações e avanços, até o momento a gente tem uma história que ainda se baseia em um pensamento eurocentrado, né? Então, um pensamento de formação europeia, que é contada em sua grande maioria, né? Desenhada ou criada em sua grande maioria por homens brancos e de classe média, né? Bom, então, se a gente tem uma noção de que a gente ainda percebe a história da arte a partir desse recorte, nós estamos falando de uma história de exclusão, né? E não uma história que está pensando abordagens artísticas a partir de uma perspectiva das diferenças, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu gosto de levantar para que a gente reflita aqui, que nenhuma história ela é neutra, né? Então, quanto mais diversidade, pluralidade e equidade nós tivemos, mas a gente tem uma noção de transformação histórica, né? De mudança, de uma mudança significativa de pensamento. Então, bom, né? Quando eu falo
aqui também, né, no Brasil, trazendo um pouco para esse recorte, né, a gente tem um lugar que, né, no Brasil, o debate sobre a formação, consolidação e definição dos diversos modos de curadoria, assim como quem são os profissionais que atuam na área, ainda requer aprofundamentos, né? Compreender quem faz curadoria hoje é um dado fundamental para repensar as artes, seus espaços e autorias. Entender que essas autorias não são neutras e que elas são marcadas, por exemplo, por fatores sociais como classe, gênero e as relações étnico-raciais é uma urgência nas artes brasileiras, né? E eu falo uma urgência porque a arte brasileira ela tem uma história perto, né, de toda a história da arte muito curta, né, uma noção ali dessa história no fim do século XIX, né, ainda com acadêmico, depois a transição para o moderno, e a gente começa a entender essas relações porque, bom, como eu falei, a história não é neutra e a arte ela não está dissociada da sociedade, né? A arte não está a parte de um pensamento de mundo. Então, quando a gente pega, principalmente, uma noção de moderno, né, que essa compreensão de que a arte passa a não olhar o que é acadêmico, não olhar o que é europeu, né, esse conceito europeu de arte, e vai buscar para si uma identidade de arte brasileira, né? E aí a gente tem uma questão onde essa arte moderna criada ainda, né, por pessoas brancas de uma elite que tinham acesso especialmente a ir à Europa estudar, começam a pensar esse Brasil pós-abolição, né, um Brasil que já começa ali uma noção de democracia racial, de miscigenação, e incorporar isso para dentro do seu trabalho, né? E aí a gente começa a pensar as complexidades, né, de representação e representatividade, né? O olhar, por mais que fosse brasileiro, um olhar estrangeiro, inclusive para a sua população, pensando uma noção de domesticar algo que ainda não estava elaborado, um trauma social, né? E aí eu tenho falado isso um pouco de uma formação de arte, né? Porque nesse momento a curadoria não estava efetivamente dada aqui no país. E por que isso, né? Porque isso vai reafirmar de novo, por mais que estivermos falando, né, de uma arte que está tentando olhar para o país, a gente está falando de novo de noções de apagamento histórico, né? Onde eu digo que uma população não fala sobre si, mas é falada a partir do outro, né? E, bom, uma história de arte negra do Brasil, ela também parte do moderno, né? Embora a discussão se dê muito mais no campo do contemporâneo, né? Digamos ali, eu acho que um ponto de virada histórico é a ascensão, né, de Rosana Paulino dentro do campo da arte na década de 90, e com isso outros artistas também, como Sidney Amaral, entre tantos outros, emergem e começam a trazer um pensamento que questiona exatamente essa noção de apagamento. E com isso, né, desde a década de 90, a gente tem uma entrada, eu não posso dizer massiva, porque ainda não, de pessoas negras no campo da arte, né? E aí eu estou falando muito mais majoritariamente de artistas, né? Mas, em contrapartida, eu também, nesse momento, eu tenho
a entrada, né, de Emanuel Araújo dentro da Pinacoteca, né, como curador. Ele um artista, mas que também já está ali pensando, porque não adianta você ter uma entrada de artistas, mas se você não tem essa figura-chave, que é a figura do curador, que está pensando essa subjetividade e criando essa ponte não só entre o artista e o público, mas também com a instituição, né? Sabendo que quando a gente tem, né, corpos dissidentes em lugares de tomada de decisão, a gente pensa um aumento de uma pluralidade, de uma representatividade, porque eu gosto de trazer muito uma frase que é da jornalista e ativista do feminismo, Carol Ranish, que ela fala que lo personal é político, né? Então, de novo, né? Quando uma ação ela é pessoal e ela diz respeito a um grupo, né? Que se identifica com aquela causa, e obviamente na década de 70 ela estava falando sobre essa segunda onda do feminismo. Eu posso ampliar isso para um espectro de racialidade também, no momento o qual pensamos que corpos negros inseridos em outros lugares, né, em lugares de tomada de decisão, vão fazer com que as estruturas se repensem para que outros negros estejam em diálogos. E, a partir disso, a gente tenha uma noção de que existem outras histórias orbitando, né, ao redor de uma história que é oficial, né? Então, bom, a figura de Emanuel Araújo é importantíssima, né, tanto na Pinacoteca quanto depois, né, na criação do Museu Afro, e que de fato vai falar sobre essas subjetividades e vai traçar um aspecto, né, afro-ameríndio, né, também olhando essa perspectiva em relação transatlântica entre África e Brasil, e pensar artisticamente o que foi esse trânsito, né? E quais são as referências e as influências. Então, né, parte de uma pessoa negra criar um museu para falar sobre africanidades, né? Então, afro-brasilidades. E eu acho que a figura de Emanuel Araújo, né, ela traz consigo também uma necessidade de uma profissionalização de outros curadores negros, né, que também vão repensar essa história oficial, né, essa história a qual nós conhecemos, mas que não é a história total. Então, penso que hoje em dia já somos, né, mais curadores, curadoras, né, negros, negras e negres atuando no mercado, e principalmente essa atuação que aponta esses apagamentos e pede, né, uma mudança institucional para que a gente tenha uma história da arte que seja falada não só do ponto de vista de quem observa, mas também de quem é agente da ação, né? Então, eu acho que de 10 anos para cá, principalmente, a gente tem visto uma movimentação institucional, ainda que pensada por pessoas brancas, mas trazendo curadores negros para dialogar e criar exposições que reflitam sobre essas ausências, porque eu acho que a gente primeiro precisa falar, né, precisou falar, ainda precisa, né, falar sobre ausências para depois falar exatamente sobre as presenças, né? Então, pensar essa relação de curadores negros adentrando espaços, criar uma situação de apontamento que a história ainda precisa ser revista, né? Que a gente ainda precisa entender quais são as narrativas que foram apagadas
e criar um revisionismo histórico, porque, como eu disse para vocês, a arte ela não está dissociada, né, da vida, né, do mundo, da vida social, da sociedade, e por isso ela também aponta questões as quais a gente precisa pensar enquanto cidadão, né, enquanto pessoa no mundo. Bom, né, como eu estou falando, como uma pessoa negra vai olhar para as questões da racialidade, né, curadores, né, negros vão ali apontar essas falhas dentro desse sistema de arte e tentando que cada vez mais essas assimetrias elas, né, sejam minimizadas e que a gente possa ter um museu, né, no qual talvez, né, em algum momento a gente possa pensar que a maioria de uma população brasileira, né, hoje pelo último censo sabemos que já 50% da população se autodeclara como negra e parda, então pensando que a população negra é uma maioria no Brasil, e ainda não representada dentro de espaços museológicos, né? E digo representada não só figuramente, né, quanto representação, mas enquanto número de artistas que estão falando sobre a sua própria história. Então, pensar a atuação de nós, né, curadores negros nesses espaços, é uma tentativa de que a história seja contada na sua totalidade e que a gente possa diminuir essas assimetrias, né, de noção de noção de apagamentos históricos. Então, contar a história a partir de outras perspectivas e inclusive, né, acho que a arte ela não é só sobre estética, ela também atua em um lugar de crítica e essa situação também ela vai, né, criticar essas lacunas históricas e chamar para debate de como a gente precisa, né, elaborar não só artisticamente como socialmente o trauma da escravidão, né, da situação de escravidão do Brasil e como a gente, de fato, em algum momento possa vir a eliminar um pós-abolição, né? Porque acho que a gente ainda vive essa situação de uma forma que a população negra ainda não se encontra 100%, né, abarcada dentro de uma sociedade, né? A margem ela ainda está posta, ela ainda está dada, e isso reflete também no campo artístico, né? Essa margem ela ainda existe num sentido que, né, são ainda poucos curadores negros que atuam dentro de instituições, dentro de lugares de tomada de poder, para que sim essa história seja repensada, né? Então acho que trago essa breve reflexão aqui para a gente pensar a necessidade dessa inclusão não somente de artistas dentro dos espaços de arte, mas também curadores, porque são essas pessoas chaves, né, que vão criar essas situações narrativas, né, de recontar histórias. E o recontar histórias é trazer outros pontos de vista para que a gente pense a sociedade como um todo, né? E quais são os passos e as necessidades ainda de mudanças. Então, agradeço a todos que estiveram aqui assistindo essa fala. Espero que, a partir disso, vocês possam observar exposições de arte com outro ponto de vista, né? Principalmente sobre o ponto de vista de quem
está criando aquela narrativa e por que ela está criando, e qual o objetivo daquilo, né? Porque a gente sabe que a arte não é neutra, né? Como eu falei, então tudo que está posto em uma exposição, ela quer dizer algo para o mundo, né? E o que é que está sendo dito, né? Estamos corroborando para uma história se repetir ou estamos criando situações de reflexão para que a história se repense? Então, termino aqui, acho que mais devolvendo perguntas para vocês, porque acho que a gente ainda está no momento de refletir sobre essas mudanças sociais dentro do campo da arte também. Muito obrigada.